Tudo ótimo. Hoje estamos aqui em mais uma super live com um tema super atual e necessário: a importância do mentor em nosso desenvolvimento. Então, já vou pedir para você que estiver entrando aí na nossa live, para já jogar na setinha aí, ó, do lado, para você convidar o máximo de pessoas que você puder para essa live super importante. E hoje a gente está aqui com um mentor, claro, escritor de livros, ele tem 2 livros publicados e a gente, inclusive, hoje vai presentear vocês aí, tá? Da live que está nos acompanhando, aguarde até o final. E vamos estar tratando desse tema a respeito da importância de um mentor no nosso desenvolvimento, porque estamos em constante desenvolvimento. E todos nós temos uma meta, é verdade? Todos nós temos uma meta. E diante dessa meta, para a gente alcançar, como diz o autor dos livros aqui hoje que a gente vai falar e também participar da nossa live, ele diz que se você for sozinho, você até chega, mas se você chegar acompanhado, o que vai acontecer? Você vai chegar mais rápido, porque você vai poupar tempo. Imagine uma pessoa que já conhece o caminho. Perceba que quando você está dirigindo, se você vai no lugar pela primeira vez, qual é a tendência? É você, se você estiver acompanhado, você vai ganhar mais tempo. Na verdade, se você estiver caminhando com alguém que já sabe o caminho, você vai ganhar muito mais tempo do que se você tentar ir sozinho a primeira vez num local que você não conhece. Percebe? O quanto tempo você pode ganhar aí na sua caminhada, você fazendo a escolha certa de um mentor, uma pessoa que pode fazer total diferença na sua caminhada. Sem mais delongas, eu já vou chamar aqui o nosso queridíssimo participante, ele já para a live. Ele é autor de 2 livros, tá? O primeiro é Arte da Influência e Persuasão, pela Wiclap. E nós temos aqui também o Maior Ativo de Todos os Tempos. E no final a gente vai estar presenteando a todos que estão aqui na live. A todos que estão na live. Ele está entrando aí na nossa live. Jefferson Santos! Que prazer! Tudo bem, Jefferson? Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu tirar aqui o meu fone. Ah, tá. Pronto. Foi, tá desativado o microfone aqui. Agora vai. Beleza. Bom, o pessoal da live está conseguindo me ouvir? Eu abri essa live dizendo o seguinte: imagine você ir para um endereço, te dar uma missão. Você vai para um endereço, uma viagem para algum lugar. Você nunca foi nesse lugar. Se você vai sozinho, você até chega, mas vai levar mais tempo, porque você vai enfrentar todas as dificuldades e percursos do não conhecido. Se você tem uma pessoa que já sabe o caminho, olha quanto tempo que você ganha para percorrer esse caminho. Você ganha muito mais tempo. Então, essa é a diferença de você ter um mentor. Eu estava também aqui visualizando, Jefferson, o que é um mentor, afinal de contas? Pessoa que serve a alguém de guia, de sábio e experiente conselheiro. E isso me fez uma lembrança, que inclusive eu pesquisei aqui, que os grandes nomes do business no mundo, dos negócios, sempre tiveram mentores. O próprio Mark Zuckerberg, eu não sei falar muito bem, Zuckerberg, né, do Facebook, os cientistas da Google, o próprio Steve Jobs teve mentores.
Então você vê que são pessoas que fizeram diferença no mundo e que sempre optaram em buscar pessoas para ser os seus conselheiros. E aí eu vou mais além, porque a minha cabeça, né, vai muito mais além. Você vê os. Isso é uma prática antiga. Isso é uma prática antiga dos reis. Isso é uma prática antiga dos grandes imperadores. De pessoas terem sempre ali um conselheiro, um sábio. Os anos foram se passando, né, as décadas, os milênios, os séculos, né, vamos dizer assim, mas a prática ela permaneceu, porque uma pessoa mais experiente, uma pessoa com uma visão diferenciada, uma pessoa que já percorreu o seu caminho, pode te dar muito mais retorno, né, Jefferson? E fala aí você, que tem esse ofício de mentor. Primeiro eu gostaria de que você se apresentasse. Já estamos aqui com seus 2 livros. Tem presente, fique até o final da live. Até o final da live eu vou liberar o presente. E fala aí com a gente. Se apresente, fique à vontade. Bom, vamos lá. Boa noite. Primeiramente, boa noite, Otília. Boa noite, pessoal que está entrando ainda na live. Antes de iniciar aqui, antes de me apresentar, vou convidar mais algumas pessoas para cá, para a nossa live. Deixa eu acionar aqui o aviãozinho aqui. Perfeito. Enquanto você está fazendo esse processo, eu decidi fazer essa live também porque eu sempre fui uma pessoa, mais do que nunca, de um tempo para cá, eu venho adotando essa prática de ter mentor para todas as áreas da minha vida. E no final, eu até convidei uma pessoa para estar conosco rapidamente, porque ela fez muita diferença na minha vida. Então, eu tenho mentor para todas as áreas, financeira, espiritual, para estudo, uma vez que eu fiquei 15 anos fora da sala de aula. Então, se hoje eu estou fazendo uma faculdade, é graças a uma pessoa que tinha uma experiência maior e que me mostrou o caminho. Foi muito mais fácil do que se eu tivesse até hoje tentando. Então, mês passado a gente teve a experiência de lançar uma mentoria. Nós acompanhamos 9 pessoas. É claro que mentoria é o que eu falo 50-50. 50 o mentor, mas 50 tem que ter a devolutiva da pessoa de colocar em ação o que ela recebeu, senão ela não vai ter um resultado. Mas ela acabou de entrar, Rafaela Provenzano. Já já vou falar dela. Mas eu observei o quanto que essas pessoas cresceram, o quanto essas pessoas se desenvolveram, o quanto essas pessoas ganharam confiança com orientações e quanto foram gratos, quanto elas evoluíram em um mês de acompanhamento baseado numa mentoria de 1h30. Então eu falei assim, gente, todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa ter alguém, um conselheiro, um guia, alguém que já teve experiência naquela área para ganhar tempo. Mas agora que você já mandou seus aviãozinhos aí, fique à vontade, Jefferson, por favor. Bom, primeiramente eu quero desejar novamente uma boa noite, né, para você, para todo mundo que está entrando aí na live. Agradecer, né, de coração pelo convite. Estou muito feliz com esse convite. Esperei ansiosamente. Vou logo falar a verdade, que eu cobrei algumas vezes. Quando é que ia ser a nossa live? Quando vai ser, filha? Realmente eu estava animado por esse momento. Né? A gente vem batendo papo já faz algum tempo, né? A gente vem trocando algumas ideias, algumas informações. E como a gente tem crescido, a gente cresce muito quando a gente começa a ter esse diálogo, né? Porque, na verdade, o papel do mentor é justamente isso. Não é só conduzir e orientar, mas é trocar essas informações. A gente aprende também com o mentorado. Isso é que é interessante. Né? E como
já me apresentando, né? Eu sou Jefferson Santos, estou empreendedor já desde 2015, né? Empreendo, tenho alguns negócios digitais. Em 2020, eu tomei a decisão de escrever o meu primeiro livro, Arte da Influência e Persuasão. É um livro que carrega aí algumas experiências que tive ao longo do caminho, né? No ramo de empreendedorismo. Também tenho ainda alguns mentores. Um deles, né, foi qual eu comecei a me especializar, a ler livros. E um deles é o Robert Cialdini, né? Cara incrível, traz um conteúdo muito bom. O primeiro livro que eu cheguei a ler do Robert Cialdini foi Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Então, foi uma grande inspiração para mim. Tá? Então, o mentor, ele não necessariamente ele precisa ser uma pessoa que vai estar ali cara a cara com você, vai te acompanhar, né? Mas pode ser, o teu mentor, ele pode ser um livro também. Tá? Então, ele pode ser um livro, ele pode em diversas áreas. Tá? Mas você tem aquela pessoa que pode caminhar com você, pegar na tua mão e te mostrar a visão. Né? Porque qual é o papel do mentor? O mentor ele precisa te direcionar aquilo que você não enxerga. Ele precisa te emprestar os olhos. Eu costumo dizer, se você não entende ou ainda não tem a crença que você deveria ter naquilo que você vai fazer, então é um momento de confiança. Né? A pessoa, para buscar um mentor, ela tem que confiar. E, a princípio, né, já iniciando já esse bate-papo, quando a gente fala de mentor, então, sim, primeiramente tem que ser alguém que carregue princípios, tá? Seja uma pessoa ética. Então, já vai um atento para quem busca um mentor, seja lá para qualquer área profissional, porque é aquela pessoa que vai te ajudar a ter um resultado no teu negócio, na tua vida profissional. Então, isso é muito importante, que realmente seja essa pessoa que, que realmente seja de princípios, né, que carrega uma ética. Então, isso é bastante interessante, é importante. Então, eu acho que acredito que é o primeiro ponto para quando se você vai buscar um mentor, está pesquisando por um mentor para te guiar na tua trajetória, tá? Porque é importante que essa pessoa vai te dar uma visão. Ela vai te mostrar lá na frente aonde que você vai chegar. Então, o mentor, como a Otília acabou de falar, Otília, é justamente essa pessoa que vai conduzir, né? Que vai instruir, mas ele não pode tomar a decisão pelo mentorado ou pelo discípulo, como algumas pessoas chamam. Jamais ele pode tomar decisão. Então, a decisão sempre tem que ser a partir da pessoa. Até porque, Jefferson, primeiro que assim, esse ponto que você está colocando de o mentor ele ter princípios, é porque o mentorado que está em questão é o sonho dele, percebe? É o sonho da vida dele, seja qual área for, como eu falei no princípio, meu sonho era fazer uma faculdade. Isso foi um sonho que ficou 15 anos engavetado, porque eu priorizei muitas coisas na minha vida e chegou a um ponto que eu via a necessidade, mas eu não sabia o como. Olha aí onde entra o mentor, não sabia o como. E aí, o que eu fui fazer? Eu busquei uma pessoa que já tinha, né, uma graduação e uma pessoa, né, formada em assistência social, e a partir dali, um caminho que eu ia dar uma volta imensa, com todos os meus medos, com todas as minhas inexperiências, ela objetivamente, esse é o ponto do mentor, ele vai traçar questões objetivas, ela me direcionou e eu ganhei tempo e alcancei o meu objetivo. Então, é muito importante você buscar no mentor esses princípios, porque vai ser os seus sonhos que estão em questão. Por sua vez também, a gente sabe que o mentorado ele tem que conquistar o seu mentor. Que eu acho que meio que foi o que aconteceu com a gente. Um dia eu vi o Jeff numa live da Wiclap, a editora que ele trabalha, tem parceria, enfim. E eu
o dono da editora fez um comentário a respeito do livro dele, né, da história dele. Eu falei, caramba, que bacana. E fui lá exatamente no perfil dele e já acionei. Oi, tudo bem? Como é que vai? Eu tenho interesse em determinada situação, vi que você é mentor. E ali a gente começou a conversar e acabamos, assim, mais do que sou a mentorada dele, sim, com muito orgulho, muito feliz por isso, mas assertivamente, inclusive, mas assim, uma parceria, né? Como você falou, porque não tem jeito. Há sempre uma troca. Isso é muito bacana, de verdade. E justamente essa conexão, essa interação, não é só negócio, né? Essa conexão não é negócio, se tornou algo além de negócio, tornou uma amizade. Então, isso foi bacana. Isso geralmente vai surgir, né? Então, é o que a gente começou a fazer, e desenvolver um networking, né? Construir uma relação. É o segundo livro do Jefferson, fique até o final da live que vai ter presente, que é essas relações aí que a gente acaba desenvolvendo que se tornam grandes negócios, né? Grandes negócios. Isso. E geralmente só consegue fazer negócios quando você realmente desenvolve essa relação e que gera uma confiabilidade Exatamente. das Uma duas coisa que eu partes. percebo também, Jefferson, que o mentor, na verdade, você vai buscar aquela pessoa que ela é bem sucedida na determinada área que você quer se desenvolver. Então, se você quer ser uma pessoa bem sucedida na área profissional, você vai buscar aquele mentor que está tendo sucesso, que está naquele caminho trilhando à frente de você. Se você quer um mentor para a sua área espiritual, você vai buscar alguém que domina, né, que esteja mais fortalecido, digamos assim, nessa questão da área espiritual. Então, às vezes, você vai buscar um mentor que, de repente, financeiramente, ele não está lá no topo, mas é uma pessoa que é uma referência dentro daquilo que você está buscando espiritualmente. Às vezes, você vai buscar um mentor que ele não vai ser sempre uma pessoa completa, mas ele vai atender a demanda daquilo que você está buscando. Isso é interessante falar também. Sim, sim. É importante que, a princípio, dependendo da área de atuação, né, a pessoa ela precisa buscar alguém, né, para orientar, que realmente ela tenha uma experiência, que ela tenha resultado. Então, isso é fundamental, ela precisa ter resultado. Vou dar um exemplo. Eu já atuei em algumas áreas, né, atuo em algumas áreas, na área de venda, na área comercial, em diversas áreas. Mas qual é a área que a pessoa vai se identificar comigo? Eu atuei, por exemplo, 6 anos numa indústria, onde eu desenvolvi habilidades de liderança em outras pessoas. Essas pessoas que eu liderei, elas tiveram resultado? Então, eu só vou atrair esse público se realmente eu demonstrei resultado para esses mentorados, né? E assim como é hoje no mercado do livro. Eu iniciei lá em 2020, com o primeiro livro. Eu entrei, eu estava, na verdade, meio perdido. Jefferson, só um E a Marilane, que está na live, ela está nos acompanhando. Inclusive, é uma pessoa muito especial também na minha vida. Foi minha patrocinadora, né? Sempre será, na Herbalife. Gratidão a ela por tudo que eu vivi e aprendi naquela empresa incrível. Ela está dizendo que eu estou te ouvindo bem, mas ela disse que está com eco e repetição a sua fala. Mas alguém pode dar esse feedback, por favor? Porque eu estou conseguindo te ouvir bem. Agora, deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando alguma coisa. Só um momento. Não, foi só ela mesmo que está dizendo que está com eco e repetição. Não sei. Você tem fone, alguma coisa?
Não, tô usando Symfony. Tá o Symfony? Eu tô te Isso, conseguindo, eu tô tá conseguindo dando te, retorno sim. Agora tá eu te tô dando ouvindo. todo. Faz o seguinte, fecha e eu vou te chamar novamente para ver se melhora. Tá bom? Ok. Para ver se melhora, porque a Rafaela tá na. Rafaela, você tá aqui, eu vim aqui só para te ver. Rafaela é da história que eu tô contando para vocês, a minha mentora maravilhosa. Rafaela, quando você puder participar da nossa live, me dá um ok que eu vou te chamar rapidinho para todo mundo te conhecer, porque eu gostaria desse dia de estar apresentando mais um mentor da minha vida, além do Jefferson, que está sendo aí um grande mentor, pode ser só o meu, a Marilane falou, né? Pode ser só o meu. Não, mas o Jefferson falou, Marilane, que estava dando retorno mesmo. Aí, Rafaela, assim que você tiver ok, você me dá um ok que eu vou te chamar rapidinho dentro da live também, para você dar uma palavrinha básica. Gente, nós estamos hoje com o tema o que é a importância do mentor em nosso desenvolvimento. E hoje a gente está aqui com o mentor, o Jefferson Santos, maravilhoso, autor de 2 livros. Fique até o final da live que vai ter presente. Vocês também, gente, podem fazer perguntas, tá bom? Você pode fazer perguntas também, tanto para mim quanto para o Jefferson. Eu vou chamar o Jefferson de novo na live. E, e é isso, gente. O que é um mentor? Uma pessoa que serve alguém de guia, de sábio, de experiente e de conselheiro. Então, se você. Você nem falou aquele provérbio ainda. Fala esse provérbio que eu gosto muito que você fala. Se você tem até no início aqui do seu livro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu marquei aqui. Se você quer. Ele já. Ó. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Este é um provérbio africano. Está logo no início desse livro maravilhoso aqui, ó, O Maior Ativo de Todos os Tempos. Tá? Então, se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, chegar naquele objetivo, alcançar aquele sonho, vai acompanhado. É isso É o aí. famoso vem comigo que eu te explico no caminho. Não é verdade? Vai aprendendo no processo. Vai aprendendo no processo. Então, gratidão É a só todos, confiar, confia e vai. gratidão a Né, todos os Otila? meus mentores. É verdade. Confie, vai e ouça e execute, porque foi o que eu falei. Das 9 pessoas que eu tive a experiência de mentorizar no mês passado, uma mentoria personalizada, individual, de terapeutas iniciantes. Inclusive, eu queria até fazer uma pergunta. Qual a diferença da mentoria coletiva para a mentoria individual? O que você orienta a respeito disso, dessa questão da mentoria personalizada para mentorias? Você sabe que hoje tem muitas mentorias coletivas, né, que são feitas pelo Zoom, pelo Google Meet, né, enfim, reuniões. Mas qual a diferença básica? Assim, o que você indica? Bom, ambos são interessantes. Tá? No caso da mentoria personalizada, você vai tratar de aspectos muito direto à necessidade daquela pessoa. Então, você vai ter um foco que não vai abranger. Em grupo, se tornaria uma mentoria consultiva, e não uma Ah, mentoria personalizada. Em grupo, é uma mentoria consultiva. Ou seja, eu vou ter pessoas ali com interesses em comuns, porém, eu vou tratar de assuntos que pode ser uma característica para alguém e para outros não. Mas pode servir para, no decorrer, vai ter alguém ali que aquilo que eu falei, que vai ajudar de alguma forma, ou agora ou posteriormente. entendi. Entendi.
É porque tem muita aquela questão, né? Tem muita coisa que você pode receber de informação que você não pode colocar na prática agora, mas em algum momento da sua vida isso é um ponto-chave também. E vai Interessante ter um também. estalo e vai lembrar, eita, aquela mentoria que eu participei, consultiva, eu lembrei disso, olha, eu estou passando por isso agora, eu vou conseguir implementar isso aqui, eu já vou saber. Porque assim, quando a gente fala em mentoria, né, digamos que uma pessoa ela tem uma empresa e ela tem até dificuldades até para demitir um funcionário. Então eu posso buscar um profissional que me conduza para saber que aspectos, em que momento eu posso demitir esse funcionário, né? Que medidas eu posso buscar, né, para resolver um conflito dentro de uma organização. Exatamente. Eu percebo também, Jefferson, que assim, o mentorado, ele também tem, o mentor, na verdade, ele também tem uma influência, que é uma coisa até que você fala muito nesse livro aqui, a arte da influência e persuasão, a importância do influenciar, o quanto que você pode fazer a diferença na vida das pessoas, influenciando as pessoas. E eu percebo que o grande problema da maioria das pessoas é a mentalidade. A pessoa, ela aprende a técnica para exercer alguma função. Vamos falar especificamente de terapia. A pessoa foi lá e fez a formação da terapia. Mas eu percebo que a mentalidade, a forma com que aquela pessoa há muitos anos, né, vem conduzindo a sua vida profissional, ou às vezes até não tinha uma vida profissional ativa, era uma dona de casa, ou uma pessoa que sempre estava acostumada a trabalhar para outras pessoas, enfim, a dificuldade da mentalidade, da pessoa tomar o seu negócio nas rédeas. E como tem que ser uma questão sistematizada para aquilo passar a ser uma prática. E o cérebro até entender que é normal. É igual escovar o dente todo dia, que se torna algo automático. Quando você vê, você está lá já escovando o dente. Então, tem coisas que tem que ser prática. E o mentor ele tem essa questão de conduzir, né? Conduzir para essa prática necessária para o crescimento. E não só, lembrando que a gente fala muito do mentor e fala das práticas que ele tem que conduzir o mentorado a atingir um resultado, né? Mas a gente não pode esquecer que o mentor também ele teve acertos, mas também teve muitos erros atrás. E esses erros, essas falhas, ajudaram ele a construir e chegar onde ele chegou. Então, o mentor, ele vai conduzir de uma forma que não fará você passar pelo mesmo que ele já passou. Então, ele vai criar atalhos. Exatamente. Então, Não faça assim, assim, porque assim não vai dar certo. Não vai por esse caminho, porque esse caminho eu já fiz. Então, ele realmente ele faz você ganhar um tempo que você não perderia, né? E, consequentemente, muito interessante, bacana, de verdade. Engraçado, eu vou trazer algo muito particular também, quando eu iniciei no empreendedorismo, eu queria trazer experiência lá do mercado tradicional, quando eu tomava conta de equipes, né, lá do mercado tradicional, eu queria trazer isso para o empreendedorismo e, na verdade, que as coisas são coisas totalmente distintas, são diferentes. E, assim, é muito importante, se você está buscando por um mentor, a pessoa que seja ensinável. Tá? Eu não fui ensinável, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu queria trazer, eu digo, não, vou fazer do meu jeito, assim vai dar certo. Então, só quem sabia que ia dar certo ou não é quem já tinha trilhado o caminho. E esse eu não tinha trilhado. Então, é bom que as pessoas também tenham essa maturidade, e tenha e seja ensinável, parar para ouvir quem já tem resultados. Para que a pessoa não venha quebrar a cara desnecessariamente, né? Foi o meu caso, eu quebrei muito a cara por achar que eu já sabia tudo.
né? Eu sei de tudo, eu vou fazer. Quebrei a cara algumas vezes, né? Até aprender, parar para ouvir, né? Eu comecei a desenvolver algumas habilidades para melhorar isso, melhorei, graças a Deus, e a gente vai aprimorando cada vez mais, né? Exatamente. Um ponto também que eu observei, o Jefferson, tendo essa experiência de mentora, porque as coisas na minha vida, elas meio que vão acontecendo, não existe Claro, a gente tem sonhos, a gente se prepara, é o que eu falo. A gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, sempre, mas as coisas elas acabam havendo uma necessidade. Eu lembro que a primeira vez que eu dei a mentoria, foi uma colega de trabalho que virou e falou assim: Otília, eu quero marcar uma hora com você, porque eu tenho uma pessoa para poder atender e eu queria tirar umas dúvidas com você, mas eu quero te pagar. E eu achei aquilo tão interessante, ela valorizar, valorizar o meu tempo, porque isso foi né, ela valorizou ali o meu tempo. Aí ela falou, me passa o seu Pix. E ali ela fez o Pix e eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, ela está valorizando o meu tempo, eu preciso entregar algo de valor para ela. E eu lembro que eu ali montei aquela mentoria e fizemos a mentoria. E ela ficou encantada, que ela falou, gente, essa mentoria valia o dobro, o triplo, olha o valor, diferente do Olha preço. aí. E aí você questão. Ela, gente, eu estou pensando que ia ser um bate-papo. E você me entregou muito mais do que eu estava esperando. Então, esse é um ponto também do mentor, né? Ele sempre vai te entregar muito mais do que você está esperando. E o mentor também, ele não é seu amigo. Vai ter hora que ele precisa falar a verdade. Porque se você quer ter algum crescimento e sair da zona de conforto, você tem que ouvir a verdade. Então é muito engraçado, porque eu tenho um relacionamento muito bom com os meus mentorados. É um mês de acompanhamento a partir da mentoria. E aí tem hora que eu viro e falo, olha, eu preciso falar isso para você. Porque se você quer alcançar, se você quer ter um crescimento, você precisa ouvir isso. Não, Tília, pode falar, fique à vontade. Então, nem sempre o mentorado ele vai falar o que você quer. O mentor, aliás, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir e executar. Não é verdade? Isso, justamente. Quando a gente fala, olha, quer que eu passe a mão por cima, eu gosto de dar umas lapadas também. Então, assim, eu aviso logo. Quer que eu passe a mão por cima? Agora, se você permitir que eu dê umas lapadas, é bom, porque aí você vai progredir. É na diversidade que você cresce. Então, não se esquiva, não. Geralmente, eu sempre dou, de todo jeito. Não tem para onde correr, não. Tá? Mas é para o crescimento. Tem Porque sair da zona de conforto é desconfortável. E só tem crescimento se você sair da zona de conforto. Você só vai ter um corpo ideal na academia se você repetir várias vezes aquele exercício ali e ir aumentando, né? Você tem que ir aumentando lá a grade de atividade para poder ir potencializando o seu resultado. Então, o mentor ele não vai falar o que você quer nem sempre, mas vai ser o que você precisa. Mas se é para o crescimento, está valendo, né? Verdade. Com certeza. Deixa eu contar uma experiência, inclusive hoje. Hoje às 14 horas, eu realizei uma mentoria, né, para uma pessoa que ela quer, está começando a escrever um livro, ela vai querer escrever um livro. Tá? Só que aí ela não tem ideia de nome ainda, mas ela sabe sobre o que ela vai falar no livro. Ela falou que ela passou por algumas dificuldades, uma delas foi a depressão e ela conseguiu superar, e ela quer trazer isso para ajudar outras pessoas. O que é que eu precisava? Eu precisava entender aonde que ela queria chegar. Por exemplo, ela não tem noção do nome de nada, mas eu passei um guia para ela, que ela precisa ter alguns pontos que um vai acabar ligando ao outro. Tem uma data de início, data de término, alguns pontos como esse. Então, ou seja, o mentor, ele dá a visão do futuro. Por exemplo, ele faz com que a pessoa desperte aquele, como é que eu posso dizer,
enfim, fugiu o nome. Mas o que eu trouxe para ela foi a visão de que ela quer um livro para colocar na prateleira ou ela quer que esse livro percorra a mão de centenas e milhares de brasileiros ou pelo mundo inteiro. Bacana. Essa é a diferença do seu trabalho, inclusive, como mentor de novos escritores, né? Aí você já Esse imagina, diferencial. né? Você faz com que a pessoa tenha um raciocínio, ela comece a visualizar. Ela não tem a visão, mas você tem a visão de onde ela pode chegar. Eu lá atrás, quando eu comecei lá no meu primeiro livro, lá em 2000, no ano 2000, eu entrei perdido, eu queria procurar sobre o mercado literário, estudei muito sobre o mercado, pesquisei bastante, então eu perdi muito tempo com isso. Se eu tivesse tido um mentor, eu teria encurtado essa curva aí, que eu fiz de praticamente 6 meses, desenvolvendo uma obra, né? Para daí, então, publicar, fazer lançamento. Então, se eu tivesse alguém que me guiasse nesse processo, e na verdade eu tive, foi as informações que eu busquei, era o vídeo que eu assistia, de uma certa forma eu tive um mentor, foi através de alguém que eu aprendi Mas alguns passos. não era nada objetivo como você ter um mentor. Esse é o ponto, porque informações a gente tem muitas. No Google, você joga lá, você acha qualquer coisa hoje em dia. Só que uma informação direcionada para a sua necessidade, para poder você aplicar e ter resultado. Uma informação filtrada. O mentor ele já traz uma. Por que, inclusive, nós decidimos fazer a mentoria personalizada e individual? Porque se eu estou tratando de um tema para terapeutas iniciantes, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter uma dificuldade, nem todo mundo vai ter a mesma dificuldade. Então, esse foi o diferencial também da nossa mentoria, essa coisa de sentar e de fazer a pessoa escrever. Porque às vezes a pessoa falava assim, poxa, Sheila, você não tem tudo isso que você está falando em PDF, não? Eu falei, olha, eu poderia até fazer, mas quando a gente escreve, olha a importância da escrita, que é um ato milenar, né? E foi um grande avanço da humanidade, uma grande evolução, que foi a partir daí que a gente começou a registrar, né, a nossa existência, a nossa história, os fatos e tudo mais. Não ficou passando de geração para geração verbalmente, mas ficou documentado. Isso aqui é um documento que vai passar por gerações. E aí eu falo para a pessoa, falei, olha, quando você está escrevendo, o ato de escrever salva muito mais a informação em várias partes do seu cérebro do que simplesmente você pegar um smartphone e ler. Então, quando você está escrevendo, você está absorvendo, você está raciocinando, você está pensando, você está sentindo. Então, realmente, o ato da escrita é muito maravilhoso. Foi aí que eu passei a colocar os meus mentorados para escrever. Vamos lá. Primeiro ponto, eu mando algum material? Mando. Mas o que ele tem que fazer fica 118 vezes mais salvos em partes do cérebro, segundo a neurolinguística, do que se ele simplesmente estivesse só ouvindo, sem o trabalho de escrever e depois ler num PDF, ler num computador. Consegue fixar com mais facilidade, né? A memória. Sem Quando dúvida nenhuma, você vai ter a ouve informação. e escreve. Eu vou chamar aqui a Rafaela para a gente trocar uma ideia aqui na nossa live. Deixa eu ver se ela está disponível, porque ela fez parte aí dessa caminhada aí também de... Chamando ela aqui, vou ver se ela vai entrar. Mas, assim, Jefferson, está sendo muito válida essa nossa live. Vai ficar salva, tá, pessoal? Vai ficar salva a nossa live. E eu queria que você falasse um pouco, enquanto a Rafaela, não sei se ela está visualizando ou não, mas eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 livros que você produziu. 2 filhos, um livro é um filho. Tudo Filho bem, comum. Rafaela. Quando você puder, você me dá um ok. Se der tempo, tá bom? 2 filhos. O primeiro é o Arte da Influência e da Persuasão. Fala aí um pouquinho.
É pena que não vem autografado, mas a gente vai ter a oportunidade de estar pessoalmente. Eu quero receber um autógrafo. Eu sou dessas, você acredita? Eu gosto disso aqui, olha, ó, o marcador já está aqui, ó, na caneta, tá vendo? Na caneta sublinhada. Eu gosto desse contato, dessa relação com o livro. Perfeito. Bom, o livro Arte da Influência e Persuasão é um livro que ele traz algumas experiências que eu trouxe ao longo do tempo, tem pesquisa científica, foi algo que surgiu em trazer para um escrito, né? Deixar um legado. E quando eu decidi trazer essa obra, é justamente para que ela atingisse e entrasse em casas que jamais essa informação entraria sem ser pelo livro. Né? Hoje a gente tem acesso à internet e à informação. Né? Mas você acredita que ainda que o livro, ainda tinha pessoas que não me conheciam e passaram a me conhecer através do livro. Ele estava numa livraria, alguém viu ele num site, né, mas não me conhecia, não me acompanhava pela rede social. Então, assim, essa obra ela teve um significado importante pelo fato não só de estar levando uma informação, mas ela tinha a missão também, né? A ideia de escrever esse livro não foi só levar informação, mas que eu pensei que ainda faltava mais alguma coisa, ainda falta algo. Só a informação não é o suficiente. Então, parte dos direitos autorais dessa obra inicialmente vai para uma instituição. Então, assim, é o propósito com a missão. Legal. Então, ele traz bastante, traz algumas habilidades. Ele é um livro, assim, de cabeceira mesmo. Ele tem 69 páginas, mas totalmente aplicável e objetivo. Tá? Então, assim, vai te ajudar muito na sua mentalidade. Você que está em desenvolvimento, que precisa lidar com o público, com pessoas, fazer conexões, negócios. Ele vai ser um livro muito, muito interessante, porque ele vai ajudar a desenvolver, ampliar o seu desenvolvimento pessoal, que é o que a gente está tratando aqui. Por isso, até que a pessoa consegue também desenvolver, né, competências, habilidades e atitudes. Porque antes de eu influenciar e persuadir alguém, eu preciso conhecer aquela pessoa. Eu tenho que gerar uma conexão com ela para que, de fato, eu venha influenciar ela e até persuadir. Né? Saber utilizar os gatilhos mentais. Ela fala muito também do gatilho da reciprocidade. Então, é um desenvolvimento pessoal e profissional. Esse livro aqui é um ponto que eu dei esse livro de presente com um grande amigo terapeuta, e ele gostou muito. Um dos pontos que chamou muita atenção dele foi a explicativa, a narrativa que você faz, a diferença da manipulação para a persuasão. Né? Ele gostou muito dessa, porque a manipulação é aquela coisa que a pessoa ela faz no intuito só dela chegar no objetivo dela, só ela ganhar. Então ela cria situações para que o outro... A persuasão ela é uma troca, né? Eu ofereço algo para alguém que pode mudar algo na vida dela profissional ou ambos. Já a manipulação não. A manipulação só é um ganho. Só quem ganha é a pessoa que está manipulando. Então, quando aquela pessoa se der conta de que ela comprou algo, um serviço ou um produto, aquilo não vai servir de nada para ela. Então, ela foi manipulada e não persuadida. Entendi. Então, essa é a diferença. E a gente, como bom profissional com princípios e éticas, a gente não está aqui numa via só de mão única. A gente está aqui numa via de mão dupla. Eu ofereço um serviço e o meu prazer, acima de tudo, é que a pessoa tenha resultado. Porque se ela tem resultado,
ela confia em mim, se ela tem resultado, ela vai trazer mais pessoas do círculo de confiança dela, e aí a gente já está entrando no outro livro, que você também precisa adquirir, e fique até o final, porque vai ter presente, que é o maior ativo de todos os tempos, que é essa relação que a gente gera com as pessoas de negócio e de confiança. Não é verdade? Isso, justamente, né? Algumas pessoas ainda não entendem qual o poder que o network ele pode causar, né? Não só na vida pessoal, como profissional. Não é todo mundo que eu conheço que eu vou conduzir um relacionamento, por exemplo. Gera uma conexão. A conexão gera essa conexão. Mas eu posso ou não ter afinidade com essas pessoas. Não necessariamente ter afinidade com todo mundo. Eu tenho o poder de escolher com quem eu quero desenvolver uma relação a longo prazo. Né? Inclusive, falo das diferenças do network e networking. Networking é rede de negócios. Net, rede. Network, negócios. Rede de negócios. O network ele é simplesmente uma atividade que eu vou desenvolver a longo prazo, que é construir relacionamento. Então, eu gero conexões com as pessoas para quê? Para que eu venha buscar um resultado para o meu negócio e oferecer também. Então, antes de eu buscar um resultado, eu vou saber no que é que eu posso ajudar aquela pessoa. É o famoso rapport, né, que a gente chama dentro da terapia. Criar a conexão, criar o rapport, né, trazer a pessoa para você. Isso é muito importante, muito bacana. Porque traz a questão da comunicação, né, Otília? A gente precisa... Se você para ouvir alguém, automaticamente essa pessoa ela vai parar para te ouvir. Então, aquela pessoa que ela realmente ela quer gerar conexão, ela precisa primeiro, né, se colocar no lugar do outro. Ela tem que parar para ouvir. As pessoas têm essa necessidade hoje. Elas querem ser ouvidas. Né? É mais por conta disso aqui, ó. O celular está desconectando, né, as pessoas mais e mais. Então, quando alguém é ouvido, quando alguém tem uma atenção, quando eu percebo isso, realmente as pessoas elas dão um valor muito grande. Quando a necessidade delas são atendidas. Quando você atende a necessidade de uma pessoa, isso é incrível também, de verdade. E sem falar que Sim, pois não. E sem falar que quando você se coloca nessa posição de ouvir a pessoa, você já passa a entender do que é que ela precisa e dizer, olha, eu posso te ajudar nessa questão. De repente ela está precisando de um desenvolvimento. Vira o celular, todo mundo faz isso. Vira, Rafaela, para você. Ai, meu Deus. Cadê você? Ah, querida! Você me pegou de surpresa, hein? Ah, você é linda de qualquer jeito, não se preocupe. Tudo bem, gente, boa noite. Rafaela Provenzano, grave este nome. Vocês já estão se conhecendo agora, né? Porque tá esquentando aí uma possível parceria e uma possível situação. Estou muito feliz por isso. Grave esse nome, Rafaela Provenzano, que em breve tem muitas novidades aí com este nome. A gente vai marcar uma live para poder falar desse projeto incrível. E, Rafa, engraçado que eu estava aqui contando a história para o pessoal. Eu, 15 anos fora da sala de aula, eu me lembro como se fosse hoje no seu carro, dirigindo, você dirigindo, eu no carona, e você falando para mim, o que você está esperando a fazer a tua faculdade? Lembra disso? Isso tem exatamente um ano, né? Me lembro bem, a Otília cheia de crianças limitantes, né? Na época ainda estava sem essa proposta maravilhosa da terapia, foi um divisor de águas, né, Otília? Mudou. E aí ela resgatou esse sonho que você falou aí no live, que você sempre teve esse sonho, mas não se organizava para realizar. E a gente conversou sobre as possibilidades, os caminhos,
se precisava, né, seguir para poder efetivar o sonho, a meta, e tá andando, né? Incrível que, olha, a Rafa, ela foi uma mentora, assim, então, mas assim, enviada por Deus, porque, gente, o rapport, a conexão, ela é algo muito profundo. Quando você se conecta com uma pessoa, às vezes acontece comigo e com o Jefferson. Ele fala assim, ô Tília, eu estava pensando em falar isso com você. Sabe, o nosso campo relacional, agora tem um pouco de entendimento a respeito disso, fica conectado. E eu falo, Jefferson, é isso, isso, isso. Ele, caramba, eu estava pensando nisso, eu pensei nisso, e me deu vontade de compartilhar. Então a gente fica conectado. E a Rafaela, ela na época, ela entrou num pré-vestibular. A Rafaela já é graduada, inclusive agora está fazendo até o mestrado dela, maravilhosa, maravilhosa, que é um sonho também que ela tinha. E ela entrou no pré-vestibular, olha que loucura, porque ela falou assim, vou fazer minha segunda faculdade. Só que, na verdade, né, o caminho dela seria um mestrado, ela já tem uma graduação, enfim, mas ela entrou, ficou ali uns meses, eu com total resistência, porque o pré-vestibular era online, e olha o mentor, tenta, você não tem nada a perder, olha, gente, olha, a gente fica até emocionada quando a gente lembra dessas coisas, Jefferson, assim, é algo muito forte. Ela tenta, você não tem nada a perder. Eu falei, né, mas o Rafaela, como é que eu vou estudar matérias online, cara? Poxa, eu tô um tempão fora dessa vida. Você tenta, não tem nada a perder, tá aqui o contato, entra em contato lá, faz e acontece, bererê. E ela foi, falou com o pessoal de lá. Eu sei que ela me botou literalmente no caminho. E eu fiz. E acabou que no meio do caminho, ela foi para o caminho dela, de fato, e de vias, que era a questão do mestrado, da pós, né, do mestrado. E eu permaneci, fiz meu pré-vestibular, passei, estou fazendo a minha faculdade, e eu olho para um ano atrás e eu, gente, eu dentro daquele carro, cheia de limitações mesmo, falando como que será, como vai acontecer, e a Rafa realmente foi assim, fundamental, foi minha mentora de estudos. E até hoje, qualquer dúvida que eu tenho, Rafa, não, você está no caminho certo, vai aqui, vai aqui, vai. Rafa, o seminário, continua, porque vai te dar a base incrível. Assim, até isso, né? Eu e a Otília nos conhecemos no seminário na igreja, né? E aí eu tive que parar de fazer e ela continuou. Aí quando ela entrou para fazer a faculdade, ela pensou em trancar o seminário da igreja. Eu falei, não, fica lá que vai dar a base científica e a base religiosa, para você contrapor. Porque igual alguém aí já falou de vocês na live, tem que ter esse choque, né? Para poder gerar novas ideias, porque está tudo na zona de conforto, não vai rolar. Isso aí. Tá dando para ouvir direito que tá voltando aqui? Tô ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então, e assim, esse vestibular? Fundamental. Esse vestibular, eu tenho sempre uma coisa em mente, que é a seguinte, conhecimento não ocupa espaço. Eu sou assistente social, tenho 2 pós-graduações, estou fazendo agora o mestrado. Então, eu não paro de estudar, porque eu acho que quanto mais estuda, mais se amplia o campo, né, do conhecimento. E aí, quando eu entrei no pré-vestibular, eu queria, de fato, a minha segunda graduação, que eu vou fazer futuramente, eu quero fazer medicina. E aí, teve esse filho, né, que foi a Otília, ingressar na faculdade. E o meu filho, o Caio, passou para o bombeiro, guarda-vidas, com 19 anos, por conta também desse pré-vestibular, que aí eu coloquei ele para estudar. Foi assim, uma coisa vai gatilhando a outra, né? Uma coisa fantástica. E agora o Jefferson, né, futuro mentor do meu primeiro filhinho que está no forno, que é o meu livro, que eu estou querendo lançar. E aí eu vou ver aí com ele, né? Teríamos hoje a nossa reunião, né? Mas aí priorizamos essa live e depois a gente se organiza para reunirmos. Olha aí, tá vendo, né, Otília? A reunião que eu falei que eu tinha hoje... Seguidores queridos, a prioridade foi toda de vocês hoje, até porque a agenda do Jefferson é super, super disputada, mas, graças a Deus, ele é uma pessoa muito generosa. E eu vejo, Rafa, como que quando a gente joga para o universo,
o universo ele devolve para a gente em dobro, né? Você teve aquele carinho, aquele cuidado com a minha pessoa e está recebendo os frutos aí na sua vida, na vida do seu filho. Então, ajudar, né? Você tem um lema, né? Servir as pessoas, não é isso? Sirva as pessoas, isso aí. Exatamente. E eu acredito que Nós viemos ao mundo para isso, né? Estamos aqui no mundo para isso. Então, eu tenho muita gratidão de verdade. E vocês viram as qualificações dela, né? Então, assim, eu estou com a pessoa certa. Se eu quero chegar hoje na minha graduação, primeira, que ela já falou, ô Glória, vamos pensar na segunda, vamos pensar no mestrado. Então, eu estou colada com a pessoa certa. Hoje eu tenho um outro projeto que também está em andamento. Estou com o meu mentor Jefferson aí, me dando todas as orientações. Então, esse é o propósito dessa live hoje, que você entenda a importância de você ter uma pessoa mais experiente para que se cumpra esse provérbio que o Jefferson coloca muito bem no livro dele. Se você quer chegar longe, repete aí, Jefferson, por favor. Olha, é como vou usar uma analogia, né? Vou usar uma analogia. Digamos que eu vá para o Rio, né? Em breve, estou indo para o Rio novamente, matar a saudade, essa cidade linda. Vai ter um monte de livro aqui para você pro lançamento, tá? Já profetizo. Um monte de livro para você. O da Rafa, um monte de livro para você vir pro lançamento. Aí eu tenho três opções para ir para o Rio, tá? Eu vou escolher se eu vou para o Rio de moto. Eu consigo chegar no Rio de moto? Chega. Vai demorar um bom tempo, né? Mas eu vou chegar. Tá onde? Pernambuco, né? Pernambuco. Isso, saindo daqui de Pernambuco para o Rio. Mas eu vou chegar. Mas vai chegar, vai demorar um tempo, mas vou chegar. Mas e se eu for de carro? Vai chegar mais. Vai Já chegar melhorou. Já melhorou um pouco. Vai demorar, né? Mas não vai demorar tanto quanto a moto. Mas vou chegar. Agora, e se eu resolver ir de avião? Você está aqui no mesmo dia. É horas. É questão de horas. Então, o mentor é justamente esse avião que vai fazer com que você chegue mais rápido. É isso mesmo. E olha, eu estou tendo a experiência de receber mentorias, estou tendo a experiência de fazer mentorias. E realmente é isso mesmo. Você se torna um avião na vida da pessoa. Vem comigo, a gente decola. Rafa. Isso, porque quando você busca uma mentoria, não é pelo fato de nós sermos mentores, a gente não vai buscar novos mentores. Para a gente avançar de nível, a gente precisa encontrar alguém que esteja um degrau acima de nós, para que a gente possa avançar. Então, a gente vai estar sempre buscando por mentores, né, para nos guiar, para fazer com que a gente quer chegar aonde eles chegaram. E só quem pode dar essa visão é quem já trilhou o caminho. Exatamente. A Rafa tinha uma faculdade, então era ela. Eu botei filtro, olha. Então, a Otília também, né? Tem um papel muito importante na minha vida enquanto mentora, que é a questão até espiritual, né, Otília? A questão religiosa. E aí ela me dá muitos, assim, bons conselhos, né? Sempre quando cala perto, quando acontece alguma coisa, eu recorro a ela. E, assim, é incrível o feedback, assim, a leitura que ela faz e a conexão que a gente tem é tremenda, né? É uma coisa, assim, muito bacana de viver. Também tenho muita gratidão. Porque já é uma área que eu tenho mais experiência, entende? Olha que bacana. Então, ela dentro da experiência dela, eu dentro da minha experiência, uma agregando a outra. Inclusive, essa coisa que aconteceu comigo a respeito de fazer esse pré-vestibular online, foi tão assim, rompeu um paradigma, né, que eu tinha de que achava que estudar era ali sentada na sala de aula presencial, que eu fiz uma formação, né, de terapeuta online
especialista em leitura corporal online, vou fazer outra especialização de transtornos graves online, faço a minha faculdade online. Gente, olha como você tem uma pessoa que é os seus olhos, olha como a chave vira, e olha quanto benefício você tem na sua vida, quanta coisa você consegue romper por conta de uma virada de chave, de alguém virar e falar, tenta, faz, você não tem nada a perder. Então, eterna gratidão, Rafaela Provenzano. Estamos ansiosos com esse livro. Agora sai. Eu garanto que agora sai. Com esse cara aí, agora sai. Vai sair. A pessoa que com quem eu fiz a reunião, a mentorada de hoje, aí eu falei com ela disse, Jefferson, mas quanto tempo eu vou levar para concluir a minha obra? E no próximo ano, eu disse, olha, a partir do momento que a gente definir as metas, que você cumprir as metas, em 30 dias, seu livro praticamente está publicado. Olha a expectativa. Se a pessoa se comprometer a escrever tantas páginas por dia, no horário que ela tem disponível, né? Eu tenho 3 horas disponível, e ela se comprometer naquelas 3 horas de escrever todos os dias, independente do... Oi? Falou? Estou te ouvindo. Então, se aquela pessoa se comprometer pelo menos 3 horas por dia, né, e você somar essas 3 páginas e eu multiplicar por 30, eu vou ter uma quantidade de páginas aí bacana para já mandar o livro para o editorial. É verdade. O editorial não vai gastar mais que 20 dias para deixar tudo pronto. Bom, então já reduziu mais ainda, porque o livro já está pronto. Aí eu vou pedir o feedback. Vai dar tudo já certo. Já estamos meio caminho andado. Rafa, muito obrigada pela participação, tá bom? Eu vou te liberar, que eu sei que você já está com a canetinha acelerada. Já viu, né, as pessoas aqui me chamando, né? Fica com Deus, obrigada. Eu também, eu que agradeço. Foi um prazer, Jefferson. O lançamento do seu livro. Rafaela. Obrigado pela sua presença. Vamos fazer essa live do lançamento do seu livro, com a participação do Jefferson. E vai ser vitória, só vitória. Só vitória. Tá bom, meu querido. Beijo, grande. Não, tá? A culpa do cancelamento da nossa reunião hoje foi de Otília. Não, e foi interessante que ela falou comigo da live. Aí eu falei assim, mas eu não vou conseguir participar porque eu tenho a reunião com o Jefferson de mentoria. Aí, eu não falei por quê, eu falei que não ia conseguir. Aí ela falou assim, Rafa, mas tenta participar um pouquinho. Eu falei, eu vou fazer a reunião com o mentor que você me orientou, me indicou. Olha, mas ele que vai estar na live. O que aconteceu? Mas foi bom, foi bem. A agenda dele tá de 24 horas, tá 48. Daqui a pouco ele não dorme mais. Se Deus quiser, né, Jefferson? Não, tem que dormir. Tem que dormir, né? Tchau, beijo. Otília, me cancela aí que eu não lembro como eu saio. Você tem que apertar no xizinho. Você, Rafa. Tá, já achei. Beijo. Beijão, tchau. Gente, eu falei para vocês aguardarem até o final, porque eu falei que ia ter presente, né? E o Jefferson generosamente deixou pra gente aqui um link que está valendo até amanhã para todos os seguidores da Otília de Souza Terapeuta. Você comprar os 2 livros dele com super desconto. Já terminando a live, eu vou deixar esse link disponível. Inclusive, Jefferson, me passa o link, o seu link da Wiclap, do Zap, que eu vou postar lá no meu story o link e vou colocar o código que você liberou dos 2 livros, tá bom? Vou tirar fotinha, vou fazer tudo bonitinho. E é isso, vocês vão ter acesso a essas 2 obras maravilhosas com desconto, tá? É um presente que o Jefferson está dando para todos os seguidores aí da Otília de Souza Terapeuta TRG. Jefferson, chegamos aí a um pouquinho mais de 1 hora de live, 1 hora e 4 minutos. E o que você tem mais a dizer aí pra gente? Não acredito. Não, eu até achei que você ia ter reunião. Por isso que eu tô aqui correndo.
correndo com os tópicos, com tudo, porque eu tô achando que você ia ter reunião agora, depois da live. Eu falei, caramba, eu tenho até 8h30 cravado. Não, eu tentei colocar live para as 20h30, né? Mas a Rafaela falou que estava em aula também, tá super cansada, e aí pegou, deixamos melhor para amanhã, que a gente faz. Ah, então tá ótimo. Tranquilo. Se você quiser mandar, tá maravilhoso. Então, se você quiser compartilhar mais alguma coisa aí com a gente, fique à vontade, então. Pronto, acabei de mandar aí o link, também se quiser fixar ele aí na live também. Ah, sim. Perfeito. Tá? Para cada cupom aí de desconto aí, tem a referência do livro, né? Uhum. Eu vou colocar direitinho em cada story. Eu tiro uma fotinha do livro, eu mesmo com a fotinha do livro, e coloco o link para a pessoa acessar e coloco lá o desconto. Aí a pessoa vai acessar o link já com desconto. Gente, se alguém também tiver alguma pergunta a respeito de mentoria, mentorados, a gente está com a terapeuta Cláudia, TRG. Seja bem-vinda, Cláudia. Cláudia, eu não conheço você, não. Mais uma vez, prazer de estar aqui conosco na nossa live maravilhosa. Se você quiser oportunidade de fazer uma pergunta, lembrando que a gente tem a mentoria para terapeutas iniciantes, tá bom? Então, você que está assistindo aí a nossa live, você está aí começando como terapeuta, precisando de uma mentoria. Você, Jefferson, hoje você está com quais mentorias? Você está com a mentoria para novos escritores. E mais qual mentoria aí que você está exercendo? A próxima mentoria, eu faço mentoria em vendas, né? Em vendas. Venda. Que se Legal. chama GPS. GPS. Isso. É o GPS. E vai vir a próxima mentoria, acredito que no próximo mês, mentorias para mentores. Olha, que bacana. Para quem quer ser mentor, Bacana, legal. prepara que vai ser fantástico. Bacana. Quer dizer, você vai preparar pessoas para mentorar outras pessoas, né? Isso, justamente. Aí vou estar ensinando a metodologia, as ferramentas, enfim, vai ter bastante conteúdo aí. E vai ser ao vivo, não vai ser aula gravada. Eu acho isso bem interessante também, né? A coisa do ao vivo, né? De estar ali junto. Você atende muito mais a expectativa das pessoas em relação a isso. Uma coisa personalizada, né? Direcionada. Bacana, muito bom. Muito bom? Mesmo. De verdade. Livros, por enquanto, esses dois. Por enquanto. Já estou trabalhando no terceiro, mas só para o próximo ano. Trabalhando, acredito que em junho ele já está aí disponível. Já colocou a sua meta, né? Isso, para junho. Justamente. Olha, eu vou dizer para você, a gente que trabalha, a gente realmente precisa de um mentor, porque a gente que trabalha, estuda e faz várias atividades de um dia, tem a nossa família que a gente tem que dar atenção, aquela coisa toda. E para você administrar seu tempo, para você executar um sonho, porque quando a gente procura um mentorado, a gente quer melhorar em alguma coisa, em alguma área, e realizar um sonho. Realmente a gente precisa de alguém ali, você consegue, você faz, vai por aqui, vai por ali, porque sozinho tem coisas que a gente não consegue mesmo, não. A gente chega até um determinado lugar, mas às vezes nem no objetivo, não é verdade, Jefferson? Isso, verdade. Chega um tempo que a gente se sente um pouco sobrecarregado e às vezes não tem certeza se está no caminho certo. Então, esse olhar de fora, de alguém mais experiente, né, acaba conduzindo você para o resultado final, o resultado que você está chegando.
uma das primeiras dificuldades que eu observo dos mentorados é a administração de tempo. É o primeiro ponto que a gente precisa direcionar. É a administração de tempo. Principalmente a pessoa que ela não tem uma experiência a respeito do trabalhar por conta própria, né? A gente tem uma política no Brasil, até que isso está mudando bastante, graças a Deus, com o empreendedorismo, né, bem alta, mas as pessoas estavam acostumadas o quê? Chegar a um horário, sair naquele horário, cumprir, já saber o que vai fazer. E quando você trabalha por conta própria, você tem que criar as suas saídas, as suas situações, a sua divulgação, o seu network, você tem que aprender a fazer network. Então, né, porque ninguém compra nada, né, de quem não confia. Então, você tem que aprender a criar relacionamento com as pessoas. Então, a primeira dificuldade que a gente observa é a administração de tempo. É administrar o tempo, organizar o seu tempo. Então, é uma pauta da nossa mentoria aí. A pessoa produzir. E as pessoas estão acostumadas em trabalhar. E trabalhar é diferente de produzir, né? Trabalhar é você ir lá e cumprir protocolo, cumprir obrigação. Produzir, não. Produzir é uma sensação maravilhosa. Caramba, hoje eu tive um dia produtivo. Hoje eu não produzi nada. Todo mundo tem as exatas 24 horas, né? O que a gente faz com ela é que a gente precisa gerar esse gerenciamento, né? Temos 8 horas de sono, temos 8 horas por dia trabalhada. Se a pessoa colocar para desenvolver essas 8 horas mais cedo, ela acordar mais cedo, aí eu começo, aí se eu trabalho, vamos supor, a pessoa que já é empreendedora, vai começar às 5 da manhã, né? Na metade do dia ela já tem concluído as 8 horas dela trabalhada. E ela tem a tarde e a noite para distribuir todas as atividades que ela pode fazer. Né? Sei lá, se ela tem atividade de casa, queria arrumar uma casa, ela bota 2, 3 horas para fazer alguma coisa. Criança, vai criança para a escola, e assim vai. O negócio é realmente só saber gerenciar isso aí que dá certo. Tá certo. Jefferson, fala aí suas considerações finais. Está muito boa a nossa live, foi muito produtiva. Como eu falei, eu vou deixar gravada. Depois eu vou deixar no YouTube também, vou deixar no Instagram, vou te passar o link para quem você quiser compartilhar. Gratidão, tá, por toda a sua disponibilidade sempre. Eu acho que uma coisa do mentor também que você analisou e comentou essa semana, que eu achei bem interessante, a gente sempre está disponível, né? E teve até uma mentorada que falou assim, vários mentorados, ai meu Deus, eu não quero que essa mentoria, no caso o acompanhamento da mentoria, né? Eu não quero que essa mentoria acabe, eu não quero que isso acabe, esse acompanhamento. Por quê? Foi o que eu expliquei para eles. Eu falei, eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, às vezes, vai me dar um start 10 horas da noite, eu estou enviando coisa para vocês. Mas porque a ideia veio aquela hora e eu preciso compartilhar. E sempre é algo que agrega, né? Então, essa disponibilidade, se dividir conhecimento, essa coisa toda é um diferencial. E eu vi isso em você. Humildade. Humildade não tem nada a ver com valor, né, monetário. Humildade está aqui dentro de nós. É o que somos, né, a nossa essência. O nosso professor Jair Soares, da TRG, ele fala algo fantástico na mentoria dele, né? Ele fala de prosperidade, que o dinheiro é um amplificador de caráter. E é real. E ele fala, trate suas bases para que você possa, quando o dinheiro chegar, você está preparado e ele só vai amplificar aquilo que você é. Então, dinheiro não muda ninguém. Então, quando a gente encontra uma pessoa... É verdade. Então, quando a gente encontra uma pessoa acessível, humilde, que olha nos nossos olhos, que fala com a gente, que nos ouve, é um diferencial muito grande. Você pode ter certeza que esse diferencial. E você esqueceu de falar também o mais importante, que o nosso livro Arte da Influência e Persuasão já está na Europa. Isso mesmo, Chicarese. É isso aí. Essa live ela vai também para Suíça e Itália, tá? Então você
Fala aí um pouquinho. Está na Europa já, né? Qual é a editora? Isso, a editora Bubuque, de Portugal, né? E ela está inserida no mundo inteiro, na verdade. Então, ela é linkada a uma rede, na verdade, né? É uma loja online e tem livrarias fixas também, né? Em diversos países. Certo. E assim, foi logo após o lançamento da segunda obra, né? 18 dias de lançada, né? Já estava disponível na Amazon e na plataforma. E aí surgiu a oportunidade aí de publicar em Portugal e automaticamente ela entrou em 5 países europeus, né? Portugal, a Espanha, a Argentina, México e Colômbia. Que chique, que bacana. Então, você, como mentor de novos escritores, você tem até esse caminho também, né? Se a pessoa tiver esse sonho é o que você falou, a diferença da mentoria. Pessoal, hoje em dia, qualquer pessoa pode escrever um livro. Que tem de oferta das editoras aí o tempo todo oferecendo, mas qual o plano de trabalho, de divulgação que você vai ter? É onde entra o mentor. Você vai querer mais um livro na estante ou você vai querer um livro realmente fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então, parabéns, parabéns. Você está validando aí o teu plano. Muito bom. Bom mesmo. É isso aí. Então, só lembrando que até o final do ano, né, está em 5 países da Europa, mas até o final do ano estaremos abrindo mais 10 países. Bacana. E aí vamos construindo e também levar essa mesma oportunidade para os próximos autores também. Está preparando o caminho, né? Estou preparando o caminho. Tá certo. Parabéns, Jefferson. Jefferson, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada por você cancelar uma agenda para nos atender, né? Nossa live já estava agendada aí há um tempinho e a gente sabe que a agenda é uma coisa que a gente tem que estar ali, né? Eu entendo bem, eu trabalho com agenda também, a agenda funcional. Mas obrigada aí pela prioridade de estar aí compartilhando aí com os nossos seguidores. Obrigado pelo presente do desconto, já vou postar lá. E vamos ter outras oportunidades aí de estar dividindo aí mais conhecimento. E para mim é um prazer ter você como meu mentor, tá bom? Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, né, por esse momento de poder estar aqui compartilhando com você e aprendendo. A gente está partilhando, como eu falo lá no livro, né, Arte da Persuasão. A gente está compartilhando um conhecimento diferente. A gente nunca sai de lá com o mesmo conhecimento. A gente sai com o que trouxemos e com o que levamos. Então, saímos 2 vezes mais, com mais sabedoria. Então, eu quero te agradecer por esse momento, por poder compartilhar também grandes ensinamentos. Aí eu aprendo 2 vezes. E obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Tá bom? Gente, live gravada, só acessar o link. Já vou colocar o link também do desconto. Você que não puder comprar o livro agora por algum motivo, depois que você vai assistir essa live gravada, qualquer coisa, me chama no meu contato, que eu te passo o contato do Jefferson. Como você adquirir esses 2 livros, que é O Maior Ativo de Todos os Tempos e Arte da Influência e Persuasão. Se você também tem um sonho de escrever um livro, entrou aí a tia Cris Pereira, você está aí com o mentor certo nessa live, que é o Jefferson Santos. Ele tem todo o caminho aí para poder trilhar aí com você, pegar na sua mão e falar, vamos, você consegue. Tá bom? Obrigada, ótima noite e até a próxima super live. Vamos sim, deixa eu fazer aqui o print, né? O print da nossa live. Nós não fizemos. Depois você me manda. Maravilha. Ok. Obrigada também, Rafaela, pela participação. Foi. Minha mentora de estudos. E tia Cris, vai ficar gravado. Depois você assiste, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Valeu. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.